Renato, Diga. é fato, hein? O quê? Que essa semana nós vamos fazer o quê? Estudar a lição. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Nós vamos continuar então hoje o nosso estudo e aqui vai estar falando, o nosso estudo hoje ele vai estar falando sobre a investigação. Todas as pessoas elas são meio curiosas para saber um pouco da vida das outras pessoas. É muito comum isso do ser humano. Então a gente vai estar falando como que isso vai funcionar no céu para que o povo celestial chegue a uma conclusão das pessoas que estarão morando lá logo muito em breve. É isso aí. Qual que é o verso que a gente vai ler hoje, então? Manda Hoje aí. o versículo que nós vamos ler agora vai ser o Apocalipse 20, versículo 12. Renato, diz assim, meus amigos, acompanhem comigo, ó. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito e segundo o que estava registrado nos livros. Renato, aqui está se falando do que nós conversamos ontem, né? Sobre os livros que a gente estava falando. Então, não estamos tirando isso aí da invenção nossa. A Bíblia está falando que lá no céu existem livros em que estão sendo registrados. Aqui está falando sobre o que fizeram segundo o que está registrado nos livros. Então, tudo o que a gente faz está sendo anotado nesses livros. Esse é o principal objetivo desses livros, anotar o que está sendo feito por cada um de nós. Então, comprovando o que nós estivemos falando ontem. Esses livros servem para alguma coisa. Para que serve, então? O que é o juízo investigativo? Olha só, ontem eu comentei que o juízo investigativo, que os registros eles estavam sendo feitos para continuar a prova sobre a justiça e o amor de Deus, e isso a gente nunca pode esquecer. Sim. Né? Deus ele é justo, Deus ele é amor, e ele sabe exatamente o que ele faz, mas para que não fique dúvida nenhuma no universo, as pessoas estão... Tudo que se passa na minha vida está sendo registrado. O juízo investigativo ele serve justamente para investigar. Né? O nome já diz isso, para saber o que aquela pessoa fez, quais foram as oportunidades dadas para aquela pessoa ao ponto dela aceitar a salvação ou não, né? Em muitos casos a gente vai ver que existem pessoas que não aceitaram a salvação e isso está registrado. Então o juízo investigativo é justamente esse momento de investigação da vida da pessoa, quais são os momentos cruciais da salvação ou não da salvação ou da não salvação dela. Certo. E quando que começou esse juízo aí? O que a Bíblia fala rapidamente sobre esse assunto? É interessante que Daniel ele vai ficar muito confuso quanto ao juízo investigativo, né? E ele fala que começaria no final das 2.300 tardes e manhãs. Certo. Uma das funções da Igreja Adventista, como comunidade, como na fé adventista, né? É justamente o juízo investigativo. Nós acreditamos que em 1844 começou esse juízo investigativo, onde os mortos começaram a ser julgados primeiro, né? E depois serão os vivos. E então, qual foi a primeira pessoa que morreu? Meu caso foi Caim. Abel. Caim. Abel. No caso foi Abel. Então Abel ele começou a sendo julgado primeiro. Ele foi o primeiro da lista. Isso. E os livros da vida dele foram abertos e lá tinha todos os registros do que ele fez na vida. Então, é para não haver dúvidas em relação à aceitação da pessoa pela influência do Espírito Santo, é para não haver dúvidas em relação àquilo que a pessoa escolheu para a vida dela. Então, o juízo investigativo ele vai tratar disso. Do mesmo jeito que, Renato, lá na nossa empresa, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma compra de um material, às vezes eu ligo para o fornecedor, preciso do material tal. Só que eu quero que a pessoa me mande um e-mail confirmando o que ela falou no celular, porque eu não gravo o que ela fala. Então, formalizar isso num e-mail, eu acho que é a mesma aplicação que você está querendo dizer. Porque se acontece alguma coisa posteriormente, e aí, mas esse valor aí não estava certo. Opa, calma aí. Tá aqui no e-mail, você me mandou. Do mesmo jeito. Então, o juízo investigativo, a Bíblia ensina, então, que os mortos serão julgados, todas as pessoas do universo serão julgadas,
se aceitarão o caminho que Cristo ensinou ou não. E como você disse, começou pelas pessoas por ordem, né? Quem morreu, no caso Abel foi o primeiro. E esse livro aí, o livro da vida e os outros que tem lá, serão muito utilizados para esse juízo, para entender realmente que Jesus, ele foi e determinou o destino eterno das pessoas de forma correta. É engraçado que a palavra determinou não foi uma escolha de Cristo. Sim. Todos estão predestinados à salvação. Sim. O que a gente não pode esquecer é o seguinte, no livro da vida vai conter o registro de tudo que você já fez. No livro da vida, o seu nome, né? Eu escreverei o seu nome no livro da vida porque significa, você já tem um passaporte aqui para entrada no céu, mas é no livro no livro da sua vida, nos registros da sua vida, que a gente vai ver a atuação do Espírito Santo, os momentos em que o Espírito Santo ele tentou salvar algumas pessoas, ele tentou convencer algumas pessoas da salvação em Cristo, e essa pessoa talvez tenha rejeitado. Não é só uma defesa. Eu posso usar como exemplo, por exemplo, um conselho de classe. Eu sou professor, eu vou usar algo da minha área, conselho de classe. Tem um bendito de um aluno, eu vou falar bendito, aquele aluno que ama atrapalhar uma aula, que é um aluno bem-vindo também, é um aluno que a gente ama, os professores, ou alguns não amam, mas enfim. E esse aluno, ele vai e ele apronta com algum professor no terceiro bimestre. Certo. Mas ele foi um bom aluno no primeiro bimestre, ele foi um bom aluno no segundo bimestre, tirou boas notas, mas aprontou com o professor e o professor quer se vingar dele. Eita. O professor não pode fazer isso. Tá péssimo. Porque dentro desse juízo investigativo aqui, desse conselho de classe, a gente vai ver as notas que ele tem no primeiro bimestre, as notas que ele tem no segundo bimestre, para mostrar que ele não vai reprovar só porque o professor quis reprová-lo. Ou mesmo o contrário. Se aquele aluno de repente olha e fala assim, o professor me reprovou. Não, o professor não reprovou. Qual foi a sua nota no primeiro bimestre? Qual foi a sua nota no segundo bimestre? E é justamente o que o juízo investigativo desse aluno vai ser feito naquele conselho de classe. Então, o juízo investigativo ele serve para que a justiça não tenha, em nenhum momento, não tenha nenhuma dúvida em relação à justiça de Deus. Essa é a importância desse juízo. Legal. Qual que é o próximo verso aí para complementar essa ideia de juízo aí? Vamos lá, para a gente complementar essa ideia de juízo, lê para mim, por favor, o 2 Coríntios 5:10. Diz assim, queridos amigos: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Como os mortos, então, Renato, aqui a Bíblia está falando que todos serão julgados perante o tribunal de Cristo. Mas anteriormente nós estudamos que todas as pessoas que morreram continuam na terra. Como que a Bíblia fala que a pessoa vai comparecer perante o tribunal de Cristo se ela está morta na terra? Então, uma coisa que a gente precisa entender também, e isso ficar bem fixo, qual é a função desses livros? É justamente mostrar o momento em que o Espírito Santo tentou te convencer da justiça de Jesus. Qual é a função do Espírito Santo? É mostrar para você que você precisa de um Salvador. Jesus é o nosso Salvador. E esse livro, ele vai além. Ele vai falar da sua vida, mas esses registros serão usados nesse julgamento. Os mortos não estarão lá, mas a vida deles, o caráter deles, representado através do que foi escrito, vai estar lá. Então no caso, mas os mortos não estarão lá. Comparecer aqui, a palavra comparecer não significa a presença física da pessoa morta lá em cima no céu enquanto está tendo o julgamento. Uhum. E sim o registro que foi escrito nos livros, é isso? Exato. Então, quem é você quando você se vai, quando você morre? Você é basicamente o que ou ficou escrito em algum momento, ou que as pessoas vão falar de você. E o livro da vida é basicamente isso. É aquilo que foi escrito sobre você. Então você é aquele registro. Ali demonstra o seu caráter, ali demonstra as suas atitudes, ali demonstra as suas decisões. E você faz parte disso, né? Você, o todo do que você representa ser, está escrito ali. Então, o que vai ser levado nesse juízo investigativo? Essas pessoas que já morreram, elas vão comparecer lá? Não, elas não vão. Porém, o registro daquilo que elas fizeram, o registro daquilo que elas escolheram para a vida delas, vai estar lá. Então, aqui nesse versículo bíblico também, nós entendemos que
esse juízo investigativo vai ser antes da volta de Jesus. Exatamente, porque é um pré-advento. é A lição isso, vai colocar como juízo, pré-advento. pré-advento ou investigativo, é o mesmo termo para os dois. Porque aqui está falando para que cada um receba de acordo com as obras praticadas. Então, a recompensa só vai ser depois do julgamento. Então, qual que é a recompensa? O céu. O céu. Então, o juízo está acontecendo, conforme você acabou de dizer, nesse exato momento. Porque 1844 já passou, mais de 100, daqui a pouco vamos chegar a 200 anos aí, e a gente tem que se preparar para esse momento, né? E é o que nós acreditamos, nós adventistas, nós acreditamos nesse juízo investigativo, e nós temos que ter também respeito com as outras denominações que não vão acreditar nisso. Sim, claro. Porém, uma coisa ninguém pode negar: esse juízo já está acontecendo. Tanto é que a Bíblia vai falar em diversos momentos que Jesus é o nosso intercessor, o nosso advogado. Ele está agora, nesse momento, intercedendo por nós no céu. Então, esse juízo já está acontecendo. Então, e eu acho que ele é um alerta, de certa forma, com aquilo que nós já estamos fazendo na nossa vida hoje. As decisões que nós estamos tomando hoje. Porque o nosso intercessor, o nosso advogado, ele está intercedendo por nós continuamente no Santuário Celestial, que é também uma questão muito bonita, né? De imaginar um ser superior nesse momento pedindo por mim, que sou um pecador e não mereço nada. Perfeito. Né? Então, quando a gente fala sobre essa questão desse juízo investigativo, é imaginar que nós temos algo muito maior. Não é só uma questão técnica de pensar no apocalipse ou pensar no final da minha vida. Se você entrou nesse YouTube, se você entrou nesse canal para estudar essa lição, saiba que Deus ele te encaminhou para que você tenha para que você entenda que a mensagem da salvação ela está acontecendo agora. E as decisões que você toma, elas impactam diretamente a sua vida. Então, nesse momento, Jesus ele está no Santuário Celestial intercedendo por você, e o juízo investigativo ele está acontecendo, e é tudo muito dinâmico. Eu não sei como funciona, mas é tudo muito dinâmico. Mas você tem um intercessor por você.